Oi, galerinha. Voltei. Com aquela correção, hein? Espero que vocês tenham feito. Então, o que ficou pendente para a gente corrigir da unidade 2, né? Foram essas duas páginas que eu deixei no vídeo anterior. Essas páginas falam sobre a parte de correção de cordel, tá? Nos dois vídeos anteriores, nós falamos sobre intertextualidade. Também corrigi uns exercícios também falando de intertextualidade da nossa apostila e coloquei alguns exemplos, tá bom? Então, nós vamos finalizar a unidade 3 corrigindo a 69 e 70, que já retoma o conceito de cordel, tá bom? Então, peguem a apostila aí, abram e, claro, tem gente que fez no caderno, não tem problema. Se você é um daqueles que fez no caderno, pegue o caderno, sem problema nenhum, tá bom? Então, vamos só relembrar o conceito de cordel, né? Espero que não tenha ficado esquecido. Então, o cordel é uma narração de história, né? Que pode ser feita tanto em primeira quanto em terceira pessoa. Ela apresenta, não pode esquecer, personagem, ambiente, acontecimento, né? E ela pode ter o estrofe da sextilha, que é o mais usado, que são aqueles versos de 6, né? Com 6 versos, que a gente chama de sextilha. Mas também pode ser em 8, pode ser em 10, pode ser em 4. E aí vai dependendo de como é feito. E é feito naqueles livrinhos, né? Na qual tem os desenhos também, que fica pendurado em varalzinhos, tá bom? Então, vamos lá, vamos ler esse poema aqui, que diz assim: a literatura de cordel inspira muitos escritores a produzir poemas sobre maneiras diferentes de temas. Leia a seguir um trecho de outro poema de cordel, sobre os mais diferentes temas, né? Então, vamos lá. O folclore brasileiro é fruto de rica cultura, que passa de geração para geração, com bravura, através da oralidade e também de boa leitura. Quando pequena, ouvia a minha avó me contar, com incrível maestria e a todos encantar. Agora estou aqui, disposta a recordar. A minha querida avó sempre contava história de saci e mau assombro, ia tirando da memória princesas, fadas e príncipes, e santos de oratória. Contarei para vocês, em estrofes de cordel, as nossas lendas e mitos, em cestilhas como mel. Na gostosa brincadeira, acompanhe-me Menestrel. Menestrel, né? Saci. Tem o Saci Pererê pulando numa só perna, com o seu gorro vermelho e o pito como lanterna, virando redemoinho, fazendo grande baderra, azedando o nosso leite, queimando a nossa comida. Soltando os animais, ele ainda me convida a assistir atenta a tudo, sem ficar aborrecida. Lobisomem. Em noites de lua cheia, ele em lobo se transforma. O lobisomem sozinho, tão triste em sua forma, com seu uivo longo e alto, em sua dor se transforma. Quando acontece o dia, o homem amaldiçoado, voltando a ser mortal, retorna muito abalado, esperando ter um dia o seu encanto quebrado. Bem, aqui, né, vamos ver o que está pedindo para fazer desse cordel aí. Então, vamos lá. O número 1 fala assim: o cordel é iniciado com uma explicação sobre o que será tratado no poema, sobre o que ele vai falar. Então, a gente vai voltar aqui no texto, né? E aí, esse início, ele diz o que vai contar. Então, vamos ver o que ele fala aí. Olha só, o folclore brasileiro é fruto de rica cultura que passa de geração para geração, com bravura através de oralidade e também da boa leitura. Então, aqui ele já diz nessa primeira estrofe, né? Está falando sobre que o folclore ele passa de geração para geração através do oral, que um conta para o outro, né? Que é pai, filho, ou avô e neto, perfeito? Então, vai passando de um para o outro através das gerações. Aí a narradora fala assim: quando pequena ouvia minha avó me contar, com incrível maestria, todos encantar. Agora estou aqui disposta a recordar. Então, ela ouvia da avó, perfeito? O que ela ouvia da avó? Vamos lá.
A minha querida avó sempre contava história de Saci e Mau Assombro. Ia tirando da memória as princesas, fadas, príncipes e santos de oratória. Então, o que a avó contava para ela? Né? A avó contava essas lendas, né? De Saci Pererê, de coisas mal assombrosas, né? Esses mitos. E aí ela está lembrando do que a avó contava. Já na primeira estrofe, ela já diz que esse folclore brasileiro ele vem transmitido de geração para geração. Então, o cordel vai tratar de quê? O que ela fala que a avó vai contar? De histórias, né? Então, o cordel, que é o que ele está pedindo para dizer qual é aqui, ó, o início de uma explicação sobre o que se trata o poema, sobre o que ele vai tratar. O poema aborda, né, as histórias de mitos e lendas contadas de geração para geração. Perfeito? Na 2 diz assim: o que motivou a narradora a abordar esse assunto? E aí? Ó, isso está aqui na primeira parte, né? O que motivou ela a isso? Quando ela era pequena, ela ouvia da avó, né? Essas histórias que ela gostava, perfeito? Ela gostava, né? E aí ela, tá, é o que ela fala aqui, ó. E a todos agora estou aqui disposta a recordar. Então, encantava ela gostava, então, nesse momento, ela quer contar, né? Ela quer recordar. Então, ela recorda e ela acaba contando o que ela ouvia da avó dela, que ela ouvia, né? E gostava, que ela fala que a avó contava, né? Aqui, ó, contava, ó, a minha avó quando pequeno ouvia a minha avó me contar com incrível maestria. Então aqui, né, a avó já contava muito bem, ela gostava, ó, e a todos encantava, e que agora ela está disposta a recordar esses contos. Então, é isso aí que motiva ela, né? São histórias que ela gostava, histórias que a avó contava muito bem, e agora ela está disposta a recordar esses contos. 3. Que mitos, personagens são citados pela narradora nesse trecho? Então tá aqui, né? Quais são os mitos aqui, ó? Mito 1, que é o mito do Saci Pererê, o que ela conta aqui, e mito 2, que é o mito do lobisomem que ela conta do outro lado. Perfeito? Então os mitos são Saci e lobisomem. Conferindo, então, o nosso gabarito aqui, ó. O cordel é iniciado com uma explicação sobre sobre o que se é tratado no poema, né? Então, ele é tratado sobre mitos e lendas, né? O que motivou a narradora? A narradora diz que quando era pequena ouvia histórias que a todos encantavam, e ela quis recordar contando as estrofes de cordel. Quais são os mitos personagens citados pela narradora? Saci, o mito do Saci e do lobisomem. Vamos continuar vendo a 4. Descreva esses dois personagens do folclore brasileiro, o Saci Pererê e o lobisomem. E aí? Quero que vocês vão falar primeiro, né, sobre o Saci Pererê, antes da gente falar sobre o Saci Pererê, né? Lembrando, né? Vamos ler o que ela fala ali. Tem um Saci Pererê pulando numa só perna. Então, isso aqui é uma marca do Saci Pererê, né? Que ele pula com uma perna só. Qual é a outra marca? Ó, com o seu gorro vermelho e o pito como lanterna. Isso aqui é uma marca dele, né? Do Saci Pererê. Quando a gente fala, como é que é o Saci Pererê? Né? Ele tem aquele gorro, tipo Papai Noel, vermelho na cabeça, né? Aquele gorro dele, o cachimbo na boca, né? Lembrando que ele pula de uma perna só. Para quem não lembra a história, né, do Saci Pererê, ele é muito brincalhão, ele gosta de fazer travessuras, né? Enfim, vamos relembrar. Aí ele continua dizendo assim, virando redemoinhos também é uma parte de características do Saci Pererê, né? Que falam que a gente tem que jogar uma peneira no redemoinho do vento para capturar o Saci Pererê, tirar o capuz dele, prender ele numa garrafa. Isso são características que falam lá da lenda do Saci Pererê, né?
Então, continuando. Virando redemoinho, fazendo grande baderna. Azedando o nosso leite, queimando nossa comida, soltando os animais. Então, são essas travessuras que o Saci Pererê fazia, né? Isso aqui ele cita porque são as travessuras do Saci Pererê. Ele ainda me convida a assistir atenta a tudo sem ficar aborrecida. Então, ele aprontava muito. Então, descreva o Saci Pererê. Vamos primeiro fazer a característica dele, né? Primeiro, só para lembrar que é uma lenda, a lenda do Saci Pererê, que veio a lenda indígena, tá bom? Ele é um menino moreno, que anda apenas com uma perna, ele pula com uma perna só, ele tem um gorro vermelho na cabeça, ele usa um cachimbo, ele é muito brincalhão, ele é muito arteiro, ele faz muita travessura, ele até fala ali no poema, no cordel, né? E quando os ditados, né, da lenda popular, do mito lá do Saci Pererê, diz que se jogar a peneira nos redemoinhos do vento, a gente captura o Saci. E aí, capturando o Saci, tem que tirar o capuz dele e prender ele numa garrafa. Isso é a lenda que diz, não é a Luana, a professora Luana, que está dizendo que é o que se fazia com o Saci Pererê, tá? Mas sim a lenda, ok? Vamos agora ver a do lobisomem. Lobisomem. Em noites de lua cheia, a gente não pode esquecer, né, que quando fala de lobisomem, remete à lua cheia. Ele é um lobo, tá? Ele em lobo se transforma. O lobisomem sozinho, tão triste em sua forma, com sorriso uivo longo e alto, em sua dor se transforma. Então aqui ele vai uivando, né, e vai se transformando. E falam, né, segundo a lenda, que nessa transformação ele sente muita dor. Quando amanhece o dia, o homem é amaldiçoado, voltando a ser mortal. Então, antes, né, da lua chegar, ele é um homem normal, ele é um homem mortal, e quando chega a lua cheia, ele assim se transforma em lobo, né? E nessa transformação, quando amanhece, né, nessa transformação, ele sente dor, é a lenda que fala. Quando amanhece o dia, o homem amaldiçoado, voltando a ser mortal, retorna muito abalado, esperando ter um dia o seu encanto quebrado. Então, a história do lobisomem, a gente não pode esquecer que, segundo a lenda, né, é um homem normal, um homem comum, e dizem, né, que ele, quando chega a lua cheia, ele se transforma em lobo, tá? E aí não tem muito o que falar sobre essa história, mas é engraçado que tem até filme, né, que falam sobre isso. Aqui tá as características que a gente acabou de falar, do Saci Pererê, que é o menino, e que é uma história indígena, né? Ele tem o capuz vermelho, cachimbo, é arteiro. E o do lobisomem, que é um homem comum, segundo a história, é uma história de mitologia grega, né? E ele se transforma em lobo quando chega a lua cheia. E sofre muito nessa transformação. Quando amanhece, ele volta, ele retoma a sua origem. Vamos continuar vendo a próxima. 5. Fala assim. O cordel é um gênero organizado em versos e estrofes. Considerando essas informações, responda o que se pede. Nesse trecho de cordel, há quantas estrofes? Então, a gente precisa contar as estrofes aqui. Vamos lá? Lembrando, professora, o que é estrofe, o que é verso, não lembro mais. Então, a estrofe é o conjunto dos versos, né? Então, o que é versos? Versos são essas linhazinhas aqui, ó. Cada linha dessa, pá, 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 vai se transformando numa estrofe. Então, aqui eu tenho uma estrofe. Aqui eu tenho outra. Aqui eu tenho mais uma. Aqui eu tenho outra. Lembrando que de uma estrofe para outra, ó, eu tenho esse espaçamento aqui, tá? Então, esse aqui, essa linha que deixa entre uma estrofe e outra, é onde vai marcar exatamente ao início e término da estrofe. Então, aqui eu já tenho 4, né? Aqui eu tenho mais uma, 5.
Aqui eu tenho outra. 6, 7, 8. Então, quantas estrofes eu tenho? 8 estrofes. Nesse trecho, a quantidade de versos de todas as estrofes é a mesma? Explique. Então, vamos ver, primeiramente, quantos versos tem em cada estrofe. Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, aqui eu tenho 6 versos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 versos também. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E outra coisa importante, tá? Quando a gente se deparar assim num cordel grande, né, como esse, não conta só o primeiro, o segundo. Ah, tem tudo teu mesmo. Ó, conta até o final, porque você pode cair aí no meio do cordel, mais lá para o final, não tem uma estrofe que não tem a mesma quantidade de versos. E aí dá ruim, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então tem que contar todas. Nessa primeira etapa, todas essas estrofes têm 6 versos. Vamos ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, aqui, por um acaso, né? Todas elas têm a mesma quantidade, né? E qual é a quantidade? 6 versos, que é aquele que a gente chama de sextilha, né? Então, a pergunta, a quantidade de versos das estrofes é a mesma? Explique. Sim, todas as estrofes são compostas de 6 versos, tá bom? Professora, se eu botei dizendo que ela é composta de sextilha. Perfeito, tá certo, não tem problema, porque a sextilha são 6 versos, tá bom? As estrofes apresentam rimas. Em caso afirmativo, em que verso as palavras que rimam aparecem. Então, a gente vai voltar lá e vamos ver onde tem rima, tá bom? Isso também pode acontecer. Por que que tem que estar sempre voltando? Porque em uma estrofe pode não ter e na outra pode ter, tá? Então, eu tenho que estar sempre vendo. Deixa eu só mudar aqui a cor da caneta, porque senão vai ficar muito vermelho e aí vocês podem se confundir. Vamos botar de roxo, né? Vamos ver se na primeira estrofe tem. Vamos lá, né? Aqui. O folclore brasileiro é fruto de rica cultura, que passa de geração para geração com bravura. Ó, então, aqui nós temos cultura e bravura. Através da oralidade e também da boa leitura. Ó, cultura, bravura e leitura. Quando pequena ouvia a minha avó me contar, com incrível maestria. Ó, aqui eu também tenho. Maestria, com incrível maestria e a todas encantar. Agora estou aqui disposta a recordar, contar, encantar e recordar. Mesmo aqui, né? Segunda, quarta, sexta, segunda, quarta, sexta. A minha querida avó sempre contava história. De Saci não assombrado, aqui também tem. Ia tirando da memória. Princesas, fadas, príncipes e santos de oratória. Aqui também. Ficou igualzinho, segunda, quarta e sexta. Contarei para vocês em estrofes de cordel as nossas lendas e mitos e cestilhas como mel. Na gostosa brincadeira, acompanhar-me no menestrel. Então, vocês perceberam que nessa primeira etapa, né, a rima está entre a segunda, quarta e o sexto verso, em todas as estrofes. Professora, poderia acontecer aí de uma estrofe ter rima, a outra não ter, ou de não ser assim de 3, igual é aí, né, que tem aí, fez a rima, né, na segunda, na quarta e na sexta. Poderia ser a primeira com a terceira, né, ou a primeira, a terceira e a quinta, pode. Né? Lembrando que a rima ela pode não ter dentro do cordel, tá bom? Nesse caso aí, esporádico, aconteceu de ser igual. Vou continuar dando aqui. Tem o Saci Pererê pulando numa só perna, como seu gorro vermelho e o pito como lanterna. Virando redemoinho, fazendo grande baderna.
azedando nosso leite, queimando nossa comida, soltando os animais, ele ainda me convida, comida e convida, e assistir atenta a tudo sem ficar aborrecida. Em noites de lua cheia, ele em lobo se transforma, um lobisomem sozinho, tão triste em sua forma. Com seu uivo longo e alto, em sua dor se transforma. Quando amanhece o dia, o homem amaldiçoado, voltando a ser mortal, retorna muito abalado, amaldiçoado, abalado, esperando ter um dia o seu encontro quebrado. Então, percebemos que dentro desse cordel, né, há rimas, né? Ele pergunta em caso afirmativo em que versos palavras que rimam, por exemplo. Então, nós já vimos aqui que ele se apresenta, ó, no segundo, no quarto e no sexto, né? Então, os versos é o segundo, quarto e sexto. Então, aonde se encontram as rimas? No segundo, no quarto, no sexto os versos, tá bom? Conferindo o gabarito. Quantas estrofes tem? 8. Quantidade de versos e estrofes não são as mesmas? Sim, ambas são 6 versos. Apresentam rima? Sim. E quais são os versos? Segundo, quarto e sexto verso. Perfeitinho, exercícios corrigidos. Mas, né? Antes de finalizarmos aí, eu estou deixando aqui para vocês mais um cordel para a gente poder ler. E tem umas perguntinhas para a gente fazer. Então, vamos ler aqui juntos? Vamos lá. Nordestino. Sim. Nordestinado? Não. Nunca diga nordestino, que Deus lhe deu um destino. Causador do padecer, nunca diga que é o pecado, que lhe deixa fracassado, sem condição de viver. Não guarde no pensamento que estamos no sofrimento, é pagando o que devemos à providência divina. Não nos deu a triste sina de sofrer o que sofremos. Deus, o autor da criação, nos dotou com a razão, bem livres de preconceitos, mas os ingratos da terra, com opressão e com guerra, negam os nossos direitos. Não é Deus que nos castiga, nem é a seca que obriga. Sofrermos dura sentença, não somos nordestinados. Nós somos injustiçados, tratados com indiferença, sofremos em nossa vida. Uma batalha reinada do irmão contra o irmão. Nós somos injustiçados, nordestinos explorados, mas nordestinados não. Há muita gente que chora, vagando de estrada fora, sem terra, sem lar, sem pão, crianças esfarrapadas, famintas escaveiradas, morrendo de inanição. Sofre o neto, o filho e o pai. Para onde o pobre vai? Sempre encontra o mesmo mal. Essa miséria campeia, desde a cidade à aldeia, do sertão à capital. Aqueles pobres mendigos vão à procura de abrigos, cheios de necessidades, nessa miséria tamanha. Se acabam na terra estranha, sofrendo fome e saudade. Mas não é o Pai Celeste que faz sair do Nordeste legiões de retirantes, os grandes martírios seus, não é permissão de Deus, é culpa dos governantes. Já sabemos muito bem de onde nasce e de onde vem. A raiz do grande mal vem da situação crítica, desigualdade política, econômica e social. Somente a fraternidade nos traz a felicidade. Precisamos dar as mãos para que vaidade e orgulho, guerra, questão e barulho dos irmãos contra os irmãos. Jesus Cristo, Salvador, pregou a paz e o amor na santa doutrina sua. O direito banqueiro é o direito do tropeiro, que apoia os trapos na rua, uma vez que o conformismo faz crescer o egoísmo e a injustiça aumentar. Em favor do bem comum, é dever de cada um. Pelos direitos lutar, por isto vamos lutar. Nós vamos reivindicar o direito à liberdade, procurando em cada irmão justiça, paz e união, amor e fraternidade.
Somente o amor é capaz e dentro de um país faz um só povo bem unido, um povo que gozará, porque assim já não há opressor sem oprimido. Perfeito. Vamos ver o que essas perguntinhas nos diz. Faz assim. Do que trata o texto nordestino sim, nordestinado não? Aborda o quê? Ó, aqui no início, a gente não precisa ler o texto todo, até porque ele é muito grande, mas aqui no início do texto, ó, nunca diga nordestino que Deus lhe deu um destino, causador do padecer, nunca diga que é o pecado, que lhe deixa fracassado, sem condição de viver. Então, só aqui nós já estamos abordando a ideia do preconceito do nordestino, né? E também esse preconceito, quando ele fala em condições de viver, já fala das dificuldades vividas pelo povo do Nordeste, né? Pelo povo nordestino. Então, aqui nós temos, né? O texto ele vai tratar isso, ele vai tratar do preconceito e das dificuldades vividas pelo povo nordestino. Então, ele trata sobre esse assunto, tá bom? Preconceitos e dificuldades encontrada pelo povo nordestino. A primeira estrofe já nos diz isso. A gente não precisa voltar estrofe por estrofe para reafirmar tudo que o texto está dizendo, né? A própria leitura ela já vem nos mostrando toda essa dificuldade do povo do Nordeste. Porque o poeta diz nordestino sim, nordestinado não. Qual o sentido de cada uma dessas palavras para ele? E aí? Qual é o significado do nordestino? Qual é o significado do nordestinado? E aí? O que vocês, lendo do texto, vocês entenderam dessas duas palavras? E aí? Ó, quando ele fala assim, né? Aqui no seu primeiro parágrafo, né? Nunca diga nordestino que Deus lhe deu um destino, causador do padecer, nunca diga que o pecado que lhe deixa fracassado, sem condição de viver. Bem, o nordestino aí, né, são as pessoas do Nordeste, perfeito? É aquele que nasce no Nordeste que visou como o nordestino, tá? Agora é o termo nordestinado. O que ele fala disso, né? Aqui, ó, vamos continuar lendo esse pedaço aqui, ó. Não guarde no pensamento que estamos no sofrimento e pagando o que devemos. A providência divina não nos deu a triste sina de sofrer o que sofremos. Deus, o autor da criação, nos dotou com a razão, bem livres de preconceitos, mas os ingratos da terra, com opressão e com guerra, negam os nossos direitos. Não é Deus que nos castiga, nem a seca que obriga. Sofremos dura sentença, não somos nordestinados. Nós somos injustiçados, tratados com indiferença, sofremos em nossa vida. Uma batalha relinda do irmão contra o irmão. Nós somos injustiçados, nordestinos explorados. Mas nordestino, não. Há muita gente que chora, vagando de estrada fora, sem terra, sem lar, sem pão. Crianças desfarrapadas, famintas, escaveiradas. Então, aqui nessa estrofe maior aqui, né? Ai, desculpa, cadê a caneta? Nessa estrofe maior aqui, né? Ele já nos diz essa ideia do nordestinado, né? Ele está dizendo que nesse caso aí nós estamos usando, né, o nordestino com o destinado, com o destino. Então, nordestino, né, com o destinado, com o destino, vai dar essa ideia do nordestinado, né? Então, é o destino do povo do Nordeste, é isso que ele quis dizer, né? Então, aqui não tem o mesmo, porque o que ele quer dizer, né? Que no caso do nordestino, é o povo que nasce no Nordeste. Já o sentido, né, do nordestinado é o destino, né, do povo do Nordeste. Então, é o Nordeste, né, o nordestino, mais o destino, o destinado. E aí, nordestino com destinado, deu nordestinado.
perfeito? Que é aquele povo que já nasce com isso, né? Infelizmente, já tem esse preconceito aí, enraizado, não tem jeito. 3. O que é possível saber sobre a vida do homem do Nordeste por meio desse poema do Cordel? E aí, o que a gente vê aí nesse poema, né? A vida é o que deles? Uma luta, né? Sofrimento constante. E sem dizer aí que ele denuncia a falta do compromisso, né? O direito à vida digna, ele fala tudo isso. Aqui, ó. Por isso vamos lutar. Aqui, pelos direitos de lutar, por isso vamos lutar. Nós vamos reivindicar o direito à liberdade, procurando em cada irmão justiça, paz, união, amor e fraternidade. Então, aqui ele tem o dom de primeiro mostrar a luta, né, e o sofrimento do povo lá do Nordeste, e também aqui, né, ele quer mostrar, ele quer denunciar, fazer o direito a essa vida justa, né? Então, esse é um poema muito bom. Conferindo aqui o nosso gabarito, lá, ó, que trata o texto, né? Lá, preconceitos e as dificuldades do povo do Nordeste, o sentido de nordestino e nordestinado, lá, ó. Usar o nordestino, o poeta se refere àquele que nasce no Nordeste, e ao contrapor a nordestino, o termo nordestinado dá à palavra o sentido de pessoa que, por haver nascido no Nordeste, está destinado a uma vida de sofrimento e exploração. Então, o nordestino mais destinado, que é o destino, né? Já está entranhado com isso. E o que é possível saber sobre a vida do homem no Nordeste por meio desse povo, desse poema? É possível inferir que é uma vida de luta e de sofrimento. Há um poema, um tom de denúncia contra a falta de compromisso político que nega ao sertanejo nordestino o direito a uma vida mais digna. Então, finalizamos aqui, pessoal, a aulinha de hoje, né? Finalizando, então, a unidade 3, tá bom? Então, eu volto depois, claro, no próximo vídeo, já tratando da unidade 4, tá? Então, fechamos por hora a unidade 3, tá bom? Beijos grandes e aguardo vocês na próxima aula. Tchau!